Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro Avatar Cast, seu podcast do grupo Avatar. Hoje, nós iremos debater a respeito de um tema muito importante, principalmente no panorama atual de pandemia de Covid-19, em que estamos reclusos em nossas casas. Com isso, ficamos muito mais vulneráveis ao uso de telas. E esse é exatamente o nosso bate-papo de hoje, o uso exagerado de telas por crianças. Meu nome é Ronald, estou aqui com meus convidados e peço que se apresentem. Vamos começar? E aí, galera, eu me chamo Sainara, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz Carlos e espero que todos estejam bem. Oi, pessoal, me chamo Rômulo, estou gravando esse episódio em frente a uma tela de notebook, beleza? É isso aí! Bom, num país com a estimativa de 200 milhões de habitantes, temos 65 milhões de crianças e adolescentes, o que corresponde a 34% da população, em que há muita diversidade social e econômica, e assim, necessidades diferentes de cuidados de saúde para se adaptar a essa nova situação. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2018, relacionada pelo CETIC, demonstrou que 86% das crianças brasileiras estão conectadas à internet, o que corresponde a 24,3 milhões de usuários, com variações regionais e socioeconômicas. Nessa pesquisa, se evidenciou o aumento na realização de atividades multimídia por essas crianças. O uso excessivo é demonstrado por 21% delas, que deixaram de comer ou dormir por causa da internet. E 26% da amostra respondeu que passou menos tempo do que devia com a família, amigos ou fazendo as tarefas escolares. Complementando o que o Ronald acabou de falar, há uma reportagem feita em agosto de 2020 pelo BBC News Brasil, em São Paulo, com o tema Crianças no celular? Como a pandemia mudou o modo como especialistas veem o uso de telas na infância. As circunstâncias atuais reforçaram a percepção entre parte dos especialistas. Embora seja importante estabelecer limites para o uso de tablets, celulares e computadores usados pelas crianças, essa medida por si só não é um parâmetro único em tempos de pandemia. Exatamente, Rômulo. Os especialistas consultados para essa reportagem trazem mais dicas, mas antes é bom lembrar que o conceito de tempo de tela tem razão de existir. Ele foi estabelecido por associações de pediatras de todo o mundo para preservar a saúde das crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, defendeu em recomendações publicadas em fevereiro de 2020 que crianças de 6 a 10 anos deveriam passar, no máximo, 2 horas por dia expostas a telas, e sempre, claro, com a supervisão de adultos. Vamos lá, Luiz Carlos. Você poderia nos esclarecer mais sobre essas consequências desse uso exagerado de telas pelas crianças? Na hora, Ronald. Veja só. Uma das consequências que eu posso te dizer é que esse uso exagerado faz com que as crianças percam oportunidades valiosas de praticar outras habilidades importantes e mais enriquecedoras vindas da interação presencial, do contato com a natureza e com objetos físicos. Outro motivo é que essas telas elas estimulam a produção de dopamina no corpo, que pode causar dependência ou levar a dificuldades para dormir, devido à faixa de onda de luz azul presente na maioria dessas telas. Aí isso vai contribuir para um bloqueio da melatonina, que afeta a qualidade de sono à noite, aumentando os pesadelos noturnos dessas crianças. Bem colocado, Luiz Carlos. E não afeta apenas o sono à noite, mas também a rotina ao acordar, pois ocorre um aumento da sonolência diurna e potencializa problemas de memória e concentração durante o aprendizado. Isso acaba provocando uma diminuição do rendimento escolar e se associa a sintomas dos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Sabendo disso, o desenvolvimento cerebral e mental das crianças é bastante influenciado pelos vários vácuos afetivos que as mídias digitais exercem. Pois é, Sainara. Esse poder de atração e disseminação de conteúdos nas telas acontece comumente em jogos e nas redes sociais,
que é o único lugar em que as crianças conseguem encontrar seus amigos, levando em conta a questão da pandemia. Então, alguns preferem se isolar cada vez mais, perdendo a noção da realidade. Além disso, o uso das telas favorece sedentarismo e desconforto físico, como dores musculares, nos ombros e no pescoço, tendinite e cansaço visual. Inclusive, impede a estimulação das crianças a brincarem com coisas concretas e a se movimentarem. Mas aí, Luiz Carlos, como dar conta disso? Em plena quarentena e sem a escola? A SBP atualizou suas recomendações em maio de 2020. Ela reconheceu a importância dessas telas nesse momento, mas pediu que os pais e cuidadores se esforcem para preservar o tempo dessas crianças para a saúde delas. E elas também devem manter horários de sono e de refeições. Reservar um tempo também para o relacionamento afetivo e familiar que vai além dos eletrônicos, como, por exemplo, cuidados redobrados com a segurança e a privacidade online. E também um tempo para a família se conhecer, brincar, também criar novas formas de interação e afeto. São muitos problemas. E, inclusive, a Unicef, que é o órgão da Organização das Nações Unidas, ONU, para a Infância, publicou em abril de 2020 um artigo sobre como repensar o tempo de tela em tempos de Covid-19. E levantou a seguinte questão: como as crianças e famílias podem aproveitar ao máximo a crescente dependência das telas, que estão ajudando a manter um senso de normalidade durante a quarentena e, ao mesmo tempo, encontrar um equilíbrio com outras atividades importantes? O primeiro ponto, diz o texto, é que na maioria dos casos, evidências recentes indicam que é relativamente pequeno o impacto do uso de telas na saúde mental e no bem-estar infantil. A Jane Radeski é uma pesquisadora de tecnologia e desenvolvimento infantil na Escola de Medicina da Universidade de Michigan. Ela falou que outros fatores, como o apoio dos pais, as relações familiares e as experiências adversas na infância, são muito mais impactantes do que o tempo de tela em si. Ela também sugeriu que se deve dar mais atenção ao que as crianças fazem online, como quais conteúdos elas se deparam e que redes de apoio elas têm fora delas. É isso aí, Luiz Carlos. Já sabemos que é essencial monitorar e se preocupar com questões mais importantes e profundas do que com o tempo de tela no qual a criança deve ser exposta. Mas como fazer um uso mais saudável das telas? Fique atento agora a algumas dicas sugeridas por especialistas. Bom, a primeira dica é que a tela é útil e ajuda a manter contato com as pessoas, principalmente durante tempos extraordinários de pandemia que estamos vivendo. É vital para as crianças brincarem e se comunicarem com seus amigos. E se essa conexão humana se dá por meio da internet, então ela possui certo valor e ela precisa ser respeitada. A nossa segunda dica é: conteúdo mais calmo é mais positivo. Desenhos e games mais calmos, ou que proporcionam autonomia, em vez de apenas estimular o uso compulsivo, são muito melhores para o desenvolvimento cerebral e para o comportamento das crianças. Bom, a nossa terceira dica é para preservar os rituais em famílias, o sono e o repertório offline. São essas atividades em família que vão ajudar as crianças a ter resiliência nesse momento. Muitas crianças elas ficam irritadas pela ausência dos eletrônicos. Por isso elas vão precisar de um estímulo inicial para ter ideias de como sair do ciclo vicioso, do uso constante da tela e brincar no mundo real. Além disso, é preciso desligar os eletrônicos, pelo menos 1 ou até mesmo 2 horas antes de dormir, porque a luz das telas bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio relacionado ao ciclo do sono. A quarta dica para vocês é observar as emoções das crianças. Quando elas estão mais irritadas e ansiosas, as telas servem de fuga em momentos de tristeza. Em vez de lidar com as emoções, um aprendizado que serve para a vida inteira, as crianças as suprimem com a ajuda da tecnologia. Se a percepção dos pais for de que a tela está prejudicando mais do que ajudando a lidar com o momento atual, pode ser a hora de se buscar ajuda especializada. A quinta dica: é importante fazer acordos prévios com as crianças, seja restringindo o uso dos eletrônicos a apenas algumas horas do dia, flexibilizando no fim da semana,
seja discutindo alternativas caso as telas estejam prejudicando o sono ou causando mudanças de humor. A Unicef defende estratégias ativas, como conversar com as crianças sobre sua experiência online e assegurar-se de que estejam usando apenas jogos e redes apropriados para a sua idade. Sexta e última é para estimular o uso das telas para atividades físicas, especialmente para as crianças que estão confinadas em apartamentos ou em locais pequenos, como jogos ou vídeos online que estimulem exercícios são benéficos. Bom, meus amigos, o bate-papo de hoje trouxe um assunto muito pertinente a ser discutido pela sociedade. Podemos entender melhor como o uso desmedido e não monitorado das telas pode causar problemas para o bem-estar e desenvolvimento da criança, causando alterações do comportamento, do relacionamento familiar e social, de transtornos de aprendizado e escolar, além de diversas outras doenças. Esperamos que as dicas passadas nesse podcast possam fazer diferença no ensino e educação que as crianças recebem de seus cuidadores, para que cada vez mais as telas e as tecnologias sejam usadas de forma saudável e com cautela. Com isso, me despeço por aqui, juntamente aos meus colegas, desejando um ótimo dia para todos vocês. Valeu, galera! É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo play de vocês na nossa conversa. Até a próxima. Agradeço pelo tempo e atenção de todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi o AvatarCast e muito obrigado pela atenção. Valeu!